Boa noite. Vamos lá para nossa aula, mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 16. Há três aulas atrás nós falamos sobre Mateus capítulo 15. Só que nas últimas duas a gente falou sobre a guerra entre Israel e Irã, para explicar a essência dessa guerra, tal. Se você não assistiu, está no YouTube. O motivo da guerra, explicando de onde vem e tal. Aí depois eu assisti um vídeo falando que Israel não é mais o povo de Deus. Aí eu fiz um vídeo mostrando que é. Ele falou que o pastor famoso lá, esqueci o nome dele, falou que todas as profecias referentes a Israel já foram cumpridas. Eu mostrei que não. Falta muita profecia em relação a Israel para ser cumprida. Então eu parei um pouco o livro de Mateus para poder falar sobre isso, né, o assunto do momento, por causa da guerra Israel e Irã. Então, fiz esses dois vídeos explicando, está aí, depois que não assistiu, está aí no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 16. O Mateus capítulo 16 é um capítulo muito interessante, que vai desmistificar muita coisa aí que a gente pensa, ou muita gente pensa. Por exemplo, qual foi o primeiro Papa? Muita gente fala que foi Pedro. Já ouviu falar isso? Não? Os católicos falam, Pedro foi o primeiro Papa. Né? Quando Jesus fala assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí muita gente fala assim, então ali foi fundado o primeiro Papa. Será que foi? Então nós vamos ver isso, por quê? Porque isso está no capítulo 16. Tá? Então nós vamos ver bastante detalhes aí no capítulo 16. Cris, você pode abrir a Bíblia para a gente aí no Mateus capítulo 16. Vamos ler no versículo 1. Vamos começar no 1. Do 1 ao 4. Vamos ler do 1 ao 4 só. Depois a gente vai lendo aos poucos. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Pode ler o 5 também. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. Pronto. Então, em estudos passados, nós já estudamos sobre isso aí. Por que Jesus falou assim, uma geração má e perversa me pede um sinal, e o sinal será dado, o sinal do Jonas. Vocês lembram por quê? Que sinal é esse do Jonas? Que ele morreu, ficou 3 dias. Exatamente. Para quem não assistiu, assista o vídeo que está no YouTube lá. Que dia Jesus morreu? Será que foi numa sexta-feira? Né? E aí, ele vai e fala do sinal do profeta Jonas. Qual é esse sinal do profeta Jonas? Que, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. No coração da terra. Quem ficou no ventre do peixe foi Jonas. Jesus ficou no coração da terra, ele chama de seio da terra, né? Então nós já vimos isso, já estudamos isso. Então, repetindo aí, esse é o sinal do profeta Jonas. Ele fala, essa geração me pede o sinal, e esse sinal será dado, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites. Aí a gente consegue calcular o dia que Jesus morreu certinho, entendeu? Porque pensa, se ele tem que ficar 3 dias e 3 noites morto, como que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo? Não dá 3 dias e 3 noites, não. Sexta, 3 horas da tarde. Aí conta, sábado, domingo deu 2 dias. Então não dá 3 dias. Então tem coisa errada. Hã? Não. Aí nós temos que
Sobre esse assunto, tem um vídeo lá no YouTube que a gente já gravou, já fez essa aula aí. Bom, mas enfim, vamos continuar, porque está no Mateus capítulo 16, né? Eu vou continuar lendo aqui, ó. E aí, no versículo 5, ele fala que ele esqueceu de levar pão, né? E aí vem um termo muito interessante. Só passar o slide aqui, ó. No 1 ao 4, os fariseus e saduceus tentam Yeshua, tentam, pedindo um sinal do céu. Yeshua responde que eles sabem interpretar quando o céu está vermelho, o tempo está escuro, vai chover, mas não sabem interpretar os sinais, né, dos tempos e tudo mais. Então ele cita Jonas e ele os deixa em parte. Aí ele vai para lá, pronto, vai o versículo 5 ao 12. Pode ler para a gente. Pode ler do 6 ao 12. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais de 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem os 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Olha isso. Vamos lá. A briga aqui é com o fermento dos fariseus. Lá no versículo 1, o que acontece? O que aconteceu lá no versículo 1? Chegou lá os fariseus e saduceus para quê? Para o tentarem. Para o tentar. Então, ali eles estavam ali com o intuito de ficar tentando Jesus, né? De ficar... Então, qual que era o problema dos fariseus e dos saduceus? Vocês lembram, só recapitulando de novo, olha só como é que o estudo ele vai acumulando conhecimento, e para a gente ler e entender, a gente precisa saber quem eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Pessoas muito conhecedoras da palavra, muito zelosas da lei, porém não viviam. Eles não viviam o que eles pregavam. Quem eram os saduceus? Os saduceus eles eram do Sinédrio, ali do templo de Jerusalém. Tá? Eles tinham um problema ali com os fariseus entre eles, porque nós já vimos isso. Não acreditavam em ressurreição dos mortos, não acreditavam num tanto de coisa. E os fariseus já acreditavam. Né? Então, entre o fariseu e o saduceu, tinha problema. Aí o que aconteceu? Ele chega lá para tentar Jesus. E Jesus está falando do fermento dos fariseus. O que significa isso na tradição judaica? O fermento dos fariseus. Tá? Vamos ver isso. Olha só. Por que Yeshua, Jesus, alerta para o fermento deles? O que é isso? Né? No contexto da época, fariseus, só para a gente recapitular, guardavam a Torá, escrita e oral, né? A halahá, mas muitos líderes caíam em hipocrisia, falavam, mas não praticavam de coração puro. Essa era a briga de Jesus. ênfase em rituais externos, como o de Mateus capítulo 15, lembrar de lavar a mão, mas o interior está longe de Deus. Né? Rashi, que é um comentarista judaico muito importante, ele fala lá sobre o comentário sobre Isaías. Destaca que Deus rejeita sacrifícios e festas se o coração estiver impuro. Então, é mesmo o ensinamento de Jesus. Se você tem um problema com seu irmão, vai lá, reconcilia primeiro, limpa o seu coração, para depois você fazer as coisas de Deus. Dar oferta, dar dízimo, participar da ceia, porque são coisas sagradas. Você não pode fazer isso com o coração, com problema com seu irmão. Então, de onde que Jesus tirou isso? Do judaísmo. Olha lá, Rashi fala a mesma coisa. Tá? Saduceus. Mesma coisa lá, ligado ao templo. Era lá o sinédrio. Tá? Eles aceitavam a Torá
não aceitava a Torá oral, apenas a escrita, mas distorcia a aplicação para manter no poder o status político junto aos romanos. O templo naquela época lá estava corrompido. Esses saduceus aí, eles eram assim com romanos. Inclusive eles ofereciam sacrifício para César. Olha isso, hein? Os judeus daquela época, do templo de Jerusalém, a casa de Deus, aonde que Deus descia uma vez por ano para falar com o sacerdote no dia de Yom Kippur, eles faziam sacrifício para o imperador de Roma. O templo estava totalmente corrompido naquela época. Roma está igual hoje. Exatamente, não está muito diferente, não. Muitos pastores sejam pastores, né? Exatamente. Então, os saduceus, ele não cria na ressurreição dos mortos. Os fariseus, sim. Lá em Atos 23:8, dá para entender um pouco da diferença entre fariseus e saduceus. Por que é importante? Para você entender que tipo de... Eles eram judeus? Sim, naquela época tinha 4 tipos, tá? Os fariseus, saduceus, zelotes e os essênios. Pelo menos esses 4 tipos aí de judeus naquela época ali. Cada um com uma linhagem diferente. Como se fosse uma igreja evangélica hoje. Você tem igreja pentecostal, você tem igreja tradicional, você tem igreja... várias linhagens de judaísmo também. Tá? Os saduceus, fariseus, essênios, zelotes, tinha outros também, de grupos menores. Então, no judaísmo, o fermento é chamado de hametz. Hametz é símbolo de orgulho, corrupção e pecado. Não está aí, não, mas simboliza o pecado. Tá? Então, na Páscoa judaica, aqui em casa, a gente tira o fermento uma semana antes. A gente não come fermento, nada de fermento, simbolizando o quê? Que a gente deve tirar o pecado da nossa vida. A gente deve nos afastar, olha lá, do orgulho, da corrupção. Então, o fermento, naquela época, ele simbolizava essas coisas ruins. Então, o que Jesus está falando aí? Vamos voltar lá para Mateus 16. Afastai-vos do fermento deles. Porque eles chegaram lá para tentar, né? Lá Bom, vamos continuar aí no Mateus 16. É importante ter esses conceitos para a gente ler o texto e entender. Porque se você não saber que o fermento simboliza orgulho, corrupção, pecado, você vai ler isso aqui e falar, ele está falando de pão. Fermento? O que tem a ver fermento? Então Jesus falava em parábolas. Jesus estava falando uma coisa, mas ele estava querendo falar outra. Isso era uma técnica comum de rabinos daquela época. Não é só Jesus que falava assim, não. Tá? Eles pregavam usando parábolas, né? Alegorias, assim, conta uma história, mas aquela história ali ela tem um outro... Já falamos sobre isso nos estudos aqui. Por exemplo, o pé de mostarda. Que a mostarda... O ramo de mostarda, né? Ele fala que vai crescer e virar uma árvore gigante. Sabe o tamanho da árvore? E nós falamos aqui, ele é um ramo. Ele é um raminho parecendo chá de funcho. Vocês conhecem funcho? Aquele trenzinho que tem uns raminhos fininhos. Só que na Bíblia, Jesus fala que o pé de mostarda vai virar, crescer uma árvore gigante e que vai vir pássaros fazer ninhos ali. Lembra disso? Uhum. Então a gente precisa entender esses conceitos para a gente entender a essência do texto conforme o que Jesus está querendo dizer, né? Bom, vamos continuar aqui. Então, o ensino deles estava contaminado com hipocrisia, ego, tradição humana vazia e política, sem o espírito vivo da Torá. Aí sabe o que vira isso? Legalismo. Legalismo. A briga de Paulo, tá vindo uma novela isso, Apóstolo Paulo na Record. Estou até preocupado com essa novela. Estou até preocupado. Porque Paulo é um cara muito mal compreendido. Paulo fala muito difícil. Então junta o povo que já não conhece da cultura judaica. Tem muita gente que nem sabe que Paulo era judeu, que Jesus era judeu. Tem muita gente que nem sabe disso.
Aí Paulo já era um cara muito culto e que falava, escrevia muito difícil. Tanto que Pedro ele disciplina Paulo, fala assim, você escreve muito difícil. Pedro fala com ele. E aí vai lançar uma novela aí agora aí do apóstolo Paulo, eu tô até preocupado. Ele fala, quando ele prega, ele fala umas palavras muito difíceis também, a gente quase A gente quase não entende. Assim, é o conhecimento que ele tem, é o jeito que ele, né, por mal, né, o jeito que ele sabe. Exatamente. Então Paulo, a briga de Paulo é com relação a isso aqui, ó. O legalismo da Torá, às vezes você está praticando ali e tal, mas seu coração está longe. A mesma briga de Jesus, Jesus também fazia isso, né? Então olha só, a hipocrisia dos fariseus, ó, faziam longas orações, jejuavam para todo mundo ver, eu estou jejuando, eu sou santo, mas Aquilo negligenciavam. estava aparente, né? Para as pessoas verem que eu sou santo. Não, Abre sua Bíblia em Mateus 23, 23. Vai lá, Elgon, lê para nós aí. Mateus 23, 23. Olha isso, hein? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha isso. Então, Jesus fala aí que eles fazem isso, dá o dízimo, faz isso, dá no cominho, Faço um monte de coisa certo. mas esquece o mais importante da lei de Deus. Mais importante da Torá, o que é? A justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus não era contra o ensino farisaico. Inclusive nós já fizemos um vídeo aqui que Jesus era fariseu. Jesus era fariseu, porque lembra? Existem 4 tipos: fariseu, saduceu, zelotes e os essênios. Das características desse aqui, Jesus se enquadrava mais nos fariseus. E tem detalhes, que um fariseu não comia com outro fariseu, e um fariseu chamava Jesus para comer, lá em Lucas 14, se eu não me engano. Um fariseu chama Jesus para comer na casa dele, para fazer um shabat na casa dele. E um fariseu não comia com um saduceu, não. Então tem pistas ali. E sem contar a teologia de Jesus, tudo afirma, assim, 99,9% que Jesus era fariseu. Então, olha só. Eu coloquei aqui, ó, Mateus 23, do 1 ao 3, ó. Na cadeira de Moisés estão assentados... aqui já é outro, né? Você leu, foi 23, 23. Aqui é 1 a 3. Então falou Yeshua às multidões e seus discípulos dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo que eles vos disserem para guardar, guardai-o e fazei-o. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Essa era a briga de Jesus com os fariseus, porque se gostava de se mostrar santos. Mas tudo que ele estava ensinando na cadeira de Moisés, o que era a cadeira de Moisés? Já falamos sobre a cadeira de Moisés. Você estava aqui no estudo da cadeira de Moisés? Aquele lugar, né? Tipo, o líder sentava para ler. Exatamente. Ele lia lá o rolo da Torá, depois ele sentava na cadeira de Moisés, que era a cadeira mesmo, e começava a pregar. A pregação era feita sentado. Então ele sentava na cadeira de Moisés. Então, olha lá, na cadeira de Moisés estão assentados os que pregam, os escribas e fariseus nas sinagogas. Portanto, tudo que vos disserem para guardar, guarda e faz. Mas não procedais em conformidade com suas obras, porque eles dizem, mas não faz. Quem eram os escribas? Os escribas eram os que guardavam os rolos da Torá, os profetas. Eles ficavam responsáveis por fazer cópias. Tipo os secretários. Tipo um escrivão. Pegava aqueles mais letrados, né? Eles eram muito inteligentes, assim, na lei, na Torá, na cultura deles, né? Bom, então... Torá, quando ele fala aqui, é o Pentateuco, 5 primeiros livros. Sim, mas os escribas também tomavam conta de toda a Taná. Todos. Então eles expõem a hipocrisia, ó. Eles ensinam corretamente,
Torá e tradições, mas suas ações são incoerentes. Falam, mas não vivem de acordo com o espírito da Torá. Essa que era a briga. E agora, o Mateus 16, 13 ao 20. Elbo, pode ler para nós aí. 13 ao 20. 16, 13 ao 20. Essa parte é uma das partes mais importantes para mim desse Mateus 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista e outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Pronto. Olha isso. É muito importante essa passagem. Tá? Muito importante. Porque até aqui ninguém sabia que Jesus era o Cristo. Ninguém sabia que ele era o Messias. E não tinha se revelado ainda aqui, ó, como Messias, tá? Aqui, ó o que Jesus fala lá no 21. No 20. Então ordenou a seus discípulos que não revelasse a ninguém que ele era o Cristo. Então até aqui, Jesus ensina, Jesus faz milagres, Jesus faz isso, mas ele ainda não se revelou como Cristo. Cristo e Messias é a mesma coisa. Significa ungido de Deus. Ungido. Messias, Cristo é a tradução de Messias. E Messias significa ungido. Tá? Ungido de Deus. Agora vamos só no versículo 13. Olha lá no 13, lá no slide lá. E chegando Jesus, ou Yeshua, às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é isso? Alguém sabe? O que ele está perguntando aí? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Que pergunta é essa? Ele está perguntando o que as Vou pessoas estão falar falando. as pessoas dizem que quem é o Filho do Homem, né? Tá vendo como é que é um pouco confuso? É quem dizem. Tipo assim, Quem dizem os homens ser o Filho do como Homem? se fosse assim, quem eles dizem Mas que é o aqui Filho do até Homem? agora... Quem falou para eles que é o Filho do Homem? Então, mas até agora Jesus não tinha se apresentado como o Filho do Homem. Mas o que é isso, Filho do Homem? Vamos entender isso melhor? Leia, olha só, Daniel 7. Ele está citando Daniel 7, versículo 13 e 14. Olha só, eu vou ler. Eu estava olhando, quem estava olhando? Daniel. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se aos ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 14. E foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então essa expressão filho do homem, ela aparece em Daniel 7, 13 e 14. Então, os rabinos, as pessoas ali, ficavam discutindo, quem que é filho do homem? Filho do homem. Então, esse filho do homem, ele vai receber de Deus o domínio, a glória e o reino. Olha lá, e foi-lhe dado. E foi-lhe dado para quem? Para o filho do homem. Para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é o domínio eterno. Então, essa expressão é filho do homem. Então, Jesus está perguntando ali, ó. Quem dizem os homes da região, os rabinos, as pessoas,
Jesus estava perguntando para os discípulos dele: o pessoal aí na região, fala quem é o Filho do Homem? Citando Daniel 7. E aí eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, os outros dizem ser Jeremias ou um dos profetas. Essa foi a pergunta. Aqui Jesus ainda não tinha falado nada. Quem era esse Filho do Homem? Então eles nem imaginavam que era ele? Nem imaginava que era ele. Sim. Aí aqui Deus vai revelar para Pedro. Vamos lá. Olha só. E disse-lhes ele: e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? E ele já está perguntando, aquela hora ele estava perguntando para os discípulos que as outras pessoas quem era o achavam. Filho do Homem? E agora perguntou diretamente. Agora para eles. perguntou para eles, né? E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Yeshua respondeu e disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então aqui ele se apresenta como Cristo, como o Messias, nesse momento. E próprio Jesus, porque ele citou Daniel 7, ele mesmo casa o Messias com o Filho do Homem. Ele mesmo fez essa conexão nesse texto aí. Ó. O Messias é o Filho do Homem, porque ele começa atrás falando sobre o Filho do Homem, de Daniel 7. Né? Agora olha que interessante, Simão Bar-Jonas, ele não fala Pedro, né? As pessoas, Pedro chamava Kefa. O nome de Pedro não era Pedro, tá? Pedro significa, é o significado do nome, pedra. Kefa significa pedra. O nome Pedro significa Kefa. Kefa, Pedro, pedra. Tá? Então vamos lá. Pois também eu te digo que tu és Pedro, Kefa. Jesus está fazendo um trocadilho com o significado do nome. E sobre esta pedra edificarei a minha Querrilá. Espera aí que eu vou explicar o que é Querrilá. É igreja. Só que naquela época de Jesus, se você falasse igreja, Ninguém sabia. eles não sabiam o que era igreja. Tá? A minha comunidade, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, Sheol, não prevalecerão contra ela. Bom, vamos ver isso aí, tá? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Messias. Então vamos ver por que Jesus falou assim, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Aí nós vamos ver alguns conceitos aí agora, bem importantes, tá? Sobre o que é igreja, sobre pedra, vamos ver isso aqui. Ó. Igreja, naquela época de Jesus, não existia esse termo igreja. Os judeus ali, eles chamavam de carralo, ou querrilá. É quando o povo se junta para estudar, para adorar a Deus. Tá? Quando o povo, a Assembleia de Israel reunida, era uma carralo. Veja, lá com Moisés no deserto, às vezes Deus falava com Moisés. Deus falava com Moisés. Reúna o povo, carralo. Daí vem eclésia, que é igreja. Tá? Mas a igreja não é o corpo de Cristo? Cara, presta atenção. Isso aí é um conceito atual. Mas naquela época, quando o povo se reunia, lá com Moisés, Cristo não tinha nem nascido ainda, lá com Moisés,
Quando o povo se reunia, era carralo. Já era esse conceito de igreja. Já tinha, exatamente. Esse conceito de igreja, entendeu? A igreja templo. Não, eles se reuniam no deserto, na areia. Não tinha, não. Então, a Assembleia de Deus, o povo, quando ele se reunia, era carralo. Já era o significado de eclésia. Tá? Aí, bom, vamos por parte. Então, na Septuaginta, o que é a Septuaginta? A Septuaginta, traduziram do hebraico para o grego antes de Cristo. Conta as escrituras, tá? Então, ela traduz carralo para eclésia. Antes de Cristo, já tinha esse termo eclésia, tá? Ou eclesia. Em Deuteronômios 31, 30, já na LXX, que esse LXX significa Septuaginta, tá? Moisés fala a toda a eclésia de Israel. Olha só isso. Já na Septuaginta, que foi escrito antes de Cristo, já tinha esse termo eclesia, tá? Josué também aparece esse termo. Então, ou seja, eclesia, era um termo conhecido pelos judeus helenizados como Assembleia do Povo de Deus. Não uma igreja no sentido moderno, com prédio, altar. Tá? Já na época, antes de Jesus. Lá em Deuteronômio 4, 10, estou te mostrando de onde vem esse nome igreja, esse termo igreja. Tá? Ajuda-me o povo, é carralo. Ó, a igreja aí, ó. Legal, né? Mas e a pedra? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando que sobre Pedro edificará a igreja sobre Pedro? Não. Será que é isso? Muita gente pensa que é isso. Sobre Pedro, a igreja vai ser edificada. Será que se fosse, a igreja já tinha caído em esquecimento? Sobre um homem? Sobre um homem comum? Sobre um pescador? A igreja ser fundamentada num ser humano, pecador? Não era. Isso... E até porque ele tinha vários discípulos e ia estar edificando a igreja só sobre uma... mas Pedro aqui foi o Papa, aqui foi o primeiro Papa da igreja. Eles falam, os católicos, Né? Vamos ver se foi. Então tá. Quem é a pedra? É Jesus que é a pedra. Vamos ver alguns versículos? Isaías 28, 16. Eis que ponho em Sião uma pedra provada, preciosa, angular, firme firmamento. Olha só. Tem um rabino muito famoso que chama Rashi. A pedra é o justo firmamento aplicado ao Messias para Sião. O próprio judeus fala que a pedra citada em Isaías 28 é o Messias. Olha Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se principal. Essa pedra, o Midrash Terrilim, Midrash Salmo, aponta para Davi e o Machia ben Davi, Jesus. A pedra, na tradição judaica, é o símbolo de fundamento espiritual. O templo de Jerusalém se baseava na Even é pedra também, tá? Rastiá, pedra de fundação. O Machia é a pedra angular. Cristo é a pedra angular rejeitada, mas estabelecida por Deus. Vamos ver agora o que é a pedra angular. Tá vendo aquela pedra diferente ali, ó? No meio da porta? Ela é a pedra angular. Porque aquela pedra ali segura todo mundo. Se tirar aquela pedra ali, cai tudo. Desmorona tudo. Todas aquelas pedrinhas que estão assim em volta fazendo o arco, ó, elas estão presas na angular. Se você tirar a angular ali, ó, aí aquela do lado, dos dois lados da angular cai e elas todas caem. Cristo é essa pedra angular. Se a gente não tiver firmado na pedra angular, desmorona tudo. É por isso que ele cita esse exemplo. Essa é a pedra. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, quando Pedro fala isso,
Jesus fala assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, é sobre essa afirmação edificarei a minha igreja. Sobre o que você falou aí, eu edificarei a minha igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa afirmação, edificarei a minha igreja. Então não é sobre Pedro. Mas a igreja católica nasceu aqui? Muita gente, inclusive a própria igreja católica fala que a igreja católica nasceu ali. Vamos ver. Hoje é bom, pessoal, que vocês têm o chat GPT aí na mão, tem o Google. Antigamente, pouco tempo atrás, você tinha que acreditar no padre, você tinha que acreditar no jornal da Globo, você tinha que acreditar... Não, porque você não tinha acesso à informação. Hoje a informação está na palma da sua mão. Tem livros, tem internet, tem ensinamentos. Então, eu sou assim, tudo que eu aprendo, alguém me fala, eu vou conferir para ver se é verdade. Então, confere aí o que eu vou falar agora, tá bom? Desafio você conferir aí o que eu estou falando. Bota no Google aí, no ChatGPT. O que Yeshua realmente fundou aqui nesse momento, tá? Yeshua não fala de uma nova religião. Jesus não criou religião nenhuma nova. Em que momento Jesus criou uma nova religião? Ele fala de uma querrilá messiânica, de uma comunidade messiânica, de um povo que vai se reunir ali, que crê nele. A Assembleia Messiânica, dentro do remanescente de Israel, fundada na confissão de fé. Qual a confissão? Tu és o Messias, o Cristo do Deus vivo. Então, olha só. Se Jesus tivesse criado uma outra religião, Pedro não ia ser judeu mais, porque estava aqui nesse momento. Os apóstolos já não iam ser mais judeus, porque Jesus mandou abolir o judaísmo, então você não precisa... Se eu criei uma religião nova, então esquece o judaísmo. Mas será que foi isso que aconteceu? Vamos ver. Olha Atos 2,46. Lê aí, Cris. Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Quem perseverava unânimes no templo? Atos 2. Está falando de quem de Atos 2? Os apóstolos. Atos 2, você conhece o Atos 2? Sobre o Espírito Santo desceu sobre o povo reunido ali em Shavuot, na festa de Pentecoste, né? Olha o que fala o Atos 2,46. Todo dia eles perseveravam indo no templo lá em Jerusalém, lá no templo de Jerusalém. Então eles abandonaram o judaísmo? Atos 2 aqui, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido ao céu, já tinha passado. E os apóstolos continuaram o quê? Judeus. Olha lá, ó. Perseveravam unânimes no templo. Olha o templo lá, ó. Olha a foto do templo aí, ó. Agora, leia para mim Atos 3:1. Atos, isso é tudo Novo Testamento. Atos 3:1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. A hora nona. Sabe que hora que é essa hora nona? Equivale mais ou menos a 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, a hora nona. Eles chamavam lá de hora nona. 3 horas da tarde, te lembra alguma coisa? A hora que Jesus... A hora que Jesus morreu. Por que Jesus morreu 3 horas da tarde? Porque todos os dias, às 3 horas da tarde, na hora nona, tinha aqui no templo, ó, sacrifícios. Todos os dias tinha que fazer sacrifícios na hora nona. Então Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração da hora nona. O judeu ele ora 3 vezes por dia. Mimha, ou Shacharit, desculpa. Nessa hora nona e à noite. 3 horas sagradas, 3 vezes por dia eles vão orar lá. E à tarde, por que Jesus morreu 3 horas da tarde? Porque era o horário que eles estavam levando
os cordeirinhos lá para ser sacrificado no templo. Então Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus, estava sendo morto justamente no mesmo horário que os cordeiros estavam sendo mortos no templo. No mesmo horário. Por isso que aquela pressa de acabar rápido, de descer o corpo rápido. Nós já fizemos um estudo sobre isso também. Por causa da Páscoa que já estava chegando. Né? Estava no dia da preparação. Está lá naquele estudo que dia Jesus morreu. Então, olha só. Então, Atos 3:31, a gente vê Pedro e João no templo, depois que Jesus morreu, ressuscitou, depois de... Como que virou papa? Ele era judeu, meu irmão, judeu, ele é do templo, na hora nona. História da igreja. Agora vamos na história da igreja. Isso eu estou falando não de igreja católica, mas que está ligado porque a igreja católica é a mais antiga. As protestantes de hoje vieram do catolicismo. Né? Um padre lá se rebelou contra as coisas da igreja católica e fundou o protestantismo. Né? Martinho Lutero, lembra lá? Depois veio João Calvino e outros. Aí fundou o protestantismo, mas a origem deles é o catolicismo. E vamos ver a história da igreja. Então, no ano 30 a 33, olha só, vem aquela confissão lá, que a gente viu aí, sobre essa Jesus estava, 30 a 36, o ministério de Jesus. Tá? Jesus funda a comunidade messiânica. Em Atos fala que milhares de judeus creram em Jesus. Em Atos 21. Então, olha só. Aí Jesus vai e morre. No ano 33, ressuscita, subiu. E a vida continua aqui. No ano 70, o templo é destruído. Esse templo aqui, ó, os romanos destruíram, imperador Tito, destruiu isso aí tudo. Tá? Aonde hoje é aquela cúpula dourada. Antes daquela cúpula dourada, lá na época de Jesus, esse era o templo. Tá vendo lá aquela casinha mais alta? Ali é o templo. Lá dentro você tem os santos e o santo dos santos. A pedra, onde ficava a arca da aliança. Né? Lá dentro, ó. Ali dentro, ali. Ali fora era o pátio. É onde que o pessoal ficava. Tem o pátio interno e o externo. Tá vendo lá? Ó? O pátio externo e o pátio interno. Então, tinha partes ali que as pessoas tinham acesso. Exatamente. Inclusive os gentios, quem não era judeu, podia frequentar só a parte externa. A parte interna era só o povo judeu. Mas aí Jesus fala que ele quebrou o muro da separação. O muro da separação está aqui, ó. Ele está ali, ó. Olha o muro ali, ó. Lá dentro do templo tem um muro lá que separa, né? O lado externo, onde que só o gentio procura frequentar só ali. Então ele fala que agora, com o muro da separação quebrado, judeus e gentios juntos têm acesso. Tá? Então vamos continuar aqui. Então olha só. No ano 110 surge o termo católica. Por que católica? Católica significa universal. Universal. Quando os discípulos saíram para pregar o evangelho, alguns entendiam de um jeito, outros entendiam do outro jeito, igual no dia de hoje. Então, o pessoal do Oriente cria que Jesus foi criado por Deus. O pessoal do Ocidente cria que Jesus sempre existiu junto com Deus. Então, eles tinham essas divergências. E aí, o termo católico surge com a intenção de ser universal. A ideia aqui é geral, todo mundo. Isso só surge no ano 110. 110 depois de Cristo que o termo católico aparece. Então, como que a Igreja Católica foi fundada com Pedro, lá no ano 30? Não faz sentido nenhum, tá?
313 depois de Cristo vem o Edito de Milão, que é o cristianismo legalizado no Império Romano. Antes de 313, o Império Romano era idólatra, acreditava no Deus Sol, Deus Lua, Júpiter, outros deuses gregos. Então, como que a Igreja Católica Romana foi fundada com Pedro lá em Jesus, sendo que a própria Roma naquela época era idólatra? Não faz sentido nenhum. Concílio de Nicéia, 325, tá? Aí vem o credo, sabe a oração do credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é a conclusão do que ficou decidido ali. Então, ó, agora, o termo universal vai ser esse, ó. Eu creio em Deus, o Pai, aí faz aquela oração, é o que eles resolveram ali no concílio, tá? Bom, mas enfim, 380 depois de Cristo, o cristianismo vira a religião oficial. Mas presta atenção aqui uma coisa, você está ouvindo falar de papa aqui? Não existia papa, existia bispos. Nessa época existia bispos. Pesquisa no Google, pesquisa na internet, no ChatGPT, no Google Gemini, usa inteligência artificial, biblioteca, livros. Não existia papa nessa época. Existia bispos. O bispo do Oriente, o bispo de Alexandria, o bispo de Roma. Roma era muito respeitada, mas também Alexandria também era. Isso está na história da igreja, tá? Então, se Pedro fosse papa, por que Tiago está liderando a igreja em Atos capítulo 15? Quem era o chefe lá em Atos capítulo 15, que foi o primeiro concílio da igreja cristã, era Tiago. E Pedro estava lá. Se Pedro fosse o chefão, era ele que tinha que estar comandando a reunião, e não era. Era Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Tiago Hassadi, o justo. Então Pedro não foi o primeiro papa. Porque se ele fosse pelo menos o líder da igreja, era ele que estaria fazendo, seria o responsável do primeiro concílio da igreja, que está em Atos capítulo 15. Para de acreditar no que o padre fala, que o papa fala, que o pastor fala. Vai para a Bíblia. Volta para as escrituras, para a Bíblia. Está escrito aqui, ó. Então, nos primeiros 2, 3 séculos, depois de Jesus, havia bispos. Antioquia, Alexandria. Mas nenhum comandava geral, como é hoje. O papa, tipo assim, responsável. Não existia isso. Sabe quando passou a ter uma pessoa que comandava toda a igreja católica? No século XI. No século XI. Mais de 1000 anos. Aí sim, eu tenho uma pessoa que era responsável por toda a igreja, por toda a decisão. Ele era o chefão, o Papa. Só no século XI. Antes disso, eu tinha vários líderes. Ninguém tinha uma hierarquia, um chefão, não tinha isso. História da igreja do cristianismo, né? Então vamos lá. No primeiro século, existiu Papa Mundial? Não. Nos séculos 2 e 3? Não. No século 5? Não. No século 6? Não. Só no século XI, Gregório VII faz reformas que afirmam a supremacia universal do Papa, e aí sim, esse Gregório VII, ele foi o primeiro a governar todo mundo. Agora, como que você me fala que lá no ano 30, com Pedro, que continuou indo no templo, continuou seguindo o judaísmo, que estava no primeiro concílio da igreja e não era o líder, como que ele era papa? Enfim, é bom para você pesquisar.
Então a conclusão. Qual é a conclusão desse estudo de hoje? Que aí, nessa história aqui, a gente praticamente encerra aqui o capítulo 16. Qual que é a conclusão? Yeshua não fundou uma igreja católica romana, Jesus não fundou a igreja batista, ele não fundou a igreja universal, ele não fundou nenhuma igreja nova. Sabe o que Jesus mandou fazer? Seguir a Bíblia. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O que Jesus mandou seguir é os ensinamentos do Pai. Esse é o que me ama. Foi isso que ele falou. Tem até aquela música, né? Uma música famosa aí, bonita. E como é que é o nome da música, gente? Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Né? Aquela música lá. O que a letra fala? Quem é o que ama Jesus? Aquele que tem os mandamentos, guarda e cumpre. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Pronto. Essa que é a coisa, o segredo. Tá? Então, por hoje nós vamos finalizando por aqui nosso estudo. Então ele não fundou uma igreja diferente, ele fundou uma assembleia, um povo messiânico, judaico, messiânico, porque celebrava a festa bíblica, né? Enfim, não ensinou nada diferente da lei de Moisés. Me mostra uma coisa que Jesus ensinou diferente da lei de Moisés, não tem nada. Primeiro mandamento, Shema, Deuteronômio 6, Marcos capítulo 12. O maior mandamento de todos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Abra aí, Marcos capítulo 12. Então, vai ficando por aqui nosso estudo. Só para finalizar. Espera aí que eu vou ver só o versículo aqui, que eu esqueci qual que é o versículo, mas está em Marcos capítulo 12. O maior dos mandamentos, Marcos 12. 29? Então lê pra gente aí. 12 e 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor Pode teu continuar. Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Não há outro mandamento maior Pronto. do que esse. Então o primeiro, Shema, está em Deuteronômio capítulo 6. E o segundo, amarás ao próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico 19. Então tudo que Jesus ensinou não tem nada diferente em correlação à lei de Moisés. Nada diferente. Está tudo lá. Então, ele não fundou, o que eu estou querendo dizer? Que ele não fundou nenhuma nova religião. Tá? Essa que é a conclusão. Ele queria um povo que andasse e seguisse nos mandamentos do Pai dele, de Deus. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva aí no canal para toda vez que a gente fizer um estudo você receber a notificação. E as próximas, eu vou ver se eu consigo fazer o estudo ao vivo. Umas lives, em nosso estudo, que ele está sendo gravado, mas eu vou tentar transmitir ao vivo pelo YouTube também para você estudar com a gente aí. Valeu, um abraço, fica com Deus.